Oi, gente! Mais uma vez eu tô aqui para continuar aquele nosso bate-papo sobre o câncer na tireoide e te contar aí de diversos aspectos que envolvem todo o tratamento, né, dessa doença. Mas será que a punção aspirativa dói? Essa é a dúvida de muitas pessoas quando o médico solicita, né, o exame. Ele só vai pedir o exame para você quando ele perceber que existe alguma possibilidade de ter um nódulo na sua tireoide. A verdade é que, segundo, né, as pesquisas, eles dizem que 90% das pessoas que têm nódulos na tireoide é benigno. Então, não é para se preocupar. Porém, existe aqueles 10% que pode ser câncer. E foi o que aconteceu comigo. Isso que eu sou uma pessoa que sempre pesquisei muito sobre o assunto. Eu escrevo sobre isso porque eu faço assessoria de imprensa para alguns médicos, inclusive. Sempre abordei muito esse assunto, né? Tanto que quando a primeira vez que eu pedi o meu exame foi por conta disso, porque até então, geralmente os médicos não pedem a ultrassom da tireoide, né? E quando eu pedi foi quando eu descobri que eu tinha 2 nódulos. Isso há 4 anos atrás. Nesse período, eu fiquei com os nódulos porque eles eram muito pequenos e os médicos diziam que eles não tinham características de ser câncer. E é o que acontece com 50% das mulheres que têm essa doença. Elas só acompanham para o resto da vida e não fazem cirurgia, não tiram os nódulos. Mas quando que eles vão pedir para tirar os nódulos? Quando eles são muito grandes e estiver atrapalhando alguma coisa, engasgando, ou quando existe a suspeita de ser câncer. O fato é que eu fiquei todo esse tempo com esses nódulos, eles nunca me pediam a punção aspirativa, né? Porque eles diziam que não tinham suspeitas e que eram muito pequenos para fazer a punção. Mas um dia eu resolvi pedir a punção. Eu comecei a correr atrás dos médicos, porque no último ano que eu fiz o meu exame apareceu mais um nódulo e eu fiquei com 3. Aí eu comecei a me preocupar e eu pensei, hoje é 3, amanhã pode ser 4, 5, meu Deus, quando isso vai parar? Eu preciso saber o que é isso. Então eu pedi a punção em vários médicos e quase nenhum quis me dar, porque disse que era muito pequeno e que não tinha recomendação. E eles não tinham características de câncer. Então eu fui em um cirurgião de cabeça e pescoço e ele acabou pedindo esse exame. Eu fiz o exame e, para minha surpresa, 15 dias depois chegou o resultado, que era um carcinoma papilífero, era um câncer. Mas como foi a punção aspirativa? Bom, a punção é feita em laboratório, em laboratório que se faz outros exames. Eu cheguei lá e tinham 2 médicas me esperando, porque uma vai guiando com ultrassom, enquanto que a outra vai com uma agulha bem fina e coloca no nódulo e puxa um líquido que tem nele. É esse líquido que é enviado para a patologia, eles analisam para ver se esse material tem alguma suspeita de câncer. Dói? Bom, foram 3 picadinhas no meu caso, teve 2 que não senti nada, enquanto que a terceira doeu sim. Doeu porque era o menor nódulo que eu tinha. Era o de 3 milímetros e ele estava sólido, então não tinha muito líquido. Por que que doeu? Eu acredito que seja porque a médica teve que ficar fazendo movimentos circulares. Então, enquanto ela estava com a agulha lá, ela ficava fazendo um movimento para conseguir tirar o material. Mas, graças a Deus, ela conseguiu. Gente, a punção foi o que salvou, assim, a minha vida, porque nenhum outro exame apontava que o nódulo tinha características cancerígenas. E, por surpresa, esse nódulo menor, que deu mais trabalho para tirar o material, era o câncer. Então, eu tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, porque eu orei muito pedindo para que Ele me mostrasse se tivesse alguma coisa errada, né? E em segundo, as médicas que falaram, ele é pequeno, mas mesmo assim nós vamos fazer. Ou seja, elas insistiram e eu mandei até uma mensagem agradecendo, porque elas fizeram mais do que o trabalho delas lá no laboratório, né? E também o médico que me pediu esse exame, que viu que eu estava um pouco preocupada, né, com isso. O que acontece? A punção aspirativa não é um exame 100%, né? Inclusive, até na tabela, né, que categoriza os nódulos, menciona isso.
existe um nome da tabela que é Bethesda. Então, o seu exame pode vir da seguinte forma. Categoria 1. Eu vou ler aqui porque eu até escrevi já para o meu blog esse artigo. Amostra insuficiente, ou seja, não foi o suficiente aquela amostra colhida, então você vai ter que repetir o seu exame para tentar retirar essa amostra novamente, tá? 2, Bethesda 2 é benigno, é o que todo mundo quer, né, receber esse exame de benigno. O 3, células atípicas de significado indeterminado, repetir a PAF, ou seja, ainda não sabem o que é, então tem que repetir depois de um determinado tempo, tá? Bethesda 4, suspeito de neoplasia folicular, que é um tipo de câncer da tireoide. Bethesda 5, suspeito de malignidade, né? Então, para carcinoma papilífero, que é o tipo de câncer que eu tive. E o Bethesda 6 é maligno, então esse já é mais taxativo, é maligno, né? O que acontece com esses significados? Tem uma porcentagem, veja, aqui no Bethesda 4, que é o folicular, existe uma porcentagem de 15 a 30% de ser maligno. Já no Bethesda 5, que foi o meu caso, existe uma possibilidade de 60 a 75% de ser maligno. E no Bethesda 5, no Bethesda 6 já é 99%. Então, gente, é um risco maior. Mas como que eu vou tirar essa dúvida? Só com a cirurgia, tá? Porque na cirurgia eles vão retirar a tireoide e vão enviá-la para a patologia que vai analisar se era ou não câncer. Nossa, mas não tem como só tirar o nódulo? Não, tem que tirar a tireoide toda. No meu caso, não pensei duas vezes, já fui ao médico, já fui indicação cirúrgica, né, claro, com esse diagnóstico. Só que no meu caso, o diagnóstico se confirmou, a PAF acertou. Tanto na biópsia de congelamento no momento da cirurgia, como no laudo da biópsia que veio uma semana depois da cirurgia. Ou seja, no meu caso, era um carcinoma papilífero clássico, de 3 milímetros. Então, é por isso que eu digo para você, a punção aspirativa, ela pode salvar, sim, a sua vida. É claro que o câncer da tireoide, ele tem um prognóstico muito bom, mas para que você vai deixar o problema crescer dentro de você? Essa é a minha visão, né? Eu descobri um câncer bem no começo e com isso o meu tratamento foi mais simples, foi cirúrgico e não precisei fazer radioterapia, que é a radiação, né? Porque eu não tive nenhuma metástase dos linfonodos em nenhuma outra parte, né? Por exemplo, o nódulo que era cancerígeno, ele estava bem no istmo, que é aquela divisãozinha da borboleta, né, da tireoide. Se ele crescesse muito, ele poderia se espalhar até pela traqueia. É um risco maior, ou seja, eu não queria correr esse risco. Então, por isso que eu falo para você, faça PAF, se o médico não pedir, peça para ele te dar, sim, esse exame. Procure outro médico se ele não quiser te dar esse exame, porque foi o que eu fiz. Porque a saúde é sua e é você que tem que cuidar dela, né? Então, faça o exame, não tenha medo. E vai dar tudo certo, assim como deu comigo. Se você quer saber mais sobre a cirurgia da tireoide, como é a minha vida hoje, outras coisas sobre esse problema, me segue aqui no canal, curte esse vídeo e fica antenadinho aqui, tá bom? Um super beijo, boa sorte pra você. Vai sem medo que é uma dor totalmente tolerável e que não vai ser nada perto do que esse exame pode te proporcionar. Um grande beijo.